Agora tem um destaque que chega do estado do Rio de Janeiro, mas não a capital, já foi capital um dia. Com a narrativa de estimular a cultura de paz e avançar nas ações do Pacto contra a Violência, a Prefeitura de Niterói, no Rio, publicou um decreto que indeniza a entrega voluntária de armas de fogo. Essa medida foi definida por lei municipal em 2023 e entrou em vigor agora. Esse documento autoriza o pagamento de R$300 a R$1.000 de acordo com o tipo de arma entregue pelo cidadão. A Prefeitura está investindo 304 milhões nessa medida. Claro que a gente vai começar com o Mota, que é o fluminense da bancada. Na verdade, o Beraldo também foi criado no Rio de Janeiro, mas o Mota reside lá e vai trazer também sua reflexão sobre essa medida na Prefeitura de Niterói. Claro que eu vou perguntar sobre a administração municipal. É importante a gente destacar exatamente no espectro político. O prefeito ou a prefeita estão de que lado, hein, Mota? A gente pode começar perguntando por que isso? Por que Niterói quer desarmar as pessoas? Bom, segundo o que eu vi na notícia, é para estimular a cultura da paz. Então, para fazer isso, Niterói vai pagar a Prefeitura de Niterói vai pagar até R$1.000 por arma, dependendo do tipo de arma. As armas vão ser levadas para a sede da Polícia Federal, pelo que eu vi em Niterói. Após a entrega, o cidadão que levou lá a sua arma vai dar entrada num processo de indenização no Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A primeira pergunta que eu fiquei com vontade de fazer é: mas como assim? O sujeito chega lá com arma ilegal, né? Entrega e aí fica por isso mesmo e ele ainda recebe uma grana? Mas, na verdade, a pergunta que eu vou fazer aqui é outra. A pergunta é: quem será que vai vender a sua arma para a Prefeitura de Niterói? Me corrijam se eu estiver errado. Com certeza não serão os CACs, porque os CACs prezam muito as suas armas, que são legais, que custaram várias vezes esse valor, né? Uma arma no Brasil é caríssima, muito mais cara do que deveria ser. Bom, com certeza também não serão os criminosos, porque as armas são instrumentos de trabalho. A profissão deles é roubar, matar, estuprar. Eles usam as armas para isso. Então fica a pergunta: quem vai vender a sua arma para a Prefeitura de Niterói? A gente vai ter que esperar para ver. Você, Dávila, o que a gente precisa refletir sobre essa medida, essa proposta? E olhando no retrovisor, puxando pela memória, o governo federal já fez um programa similar, né, no programa do desarmamento, que as pessoas entregavam algum tipo de armamento, revólver, pistola, espingarda. Muitos levavam aquelas armas antigas, já enferrujadas, que estavam no armário da família. Enfim, eu não me lembro se à época havia algum tipo de indenização, mas eu me lembro que o governo publicizava à época aquelas montanhas de armamentos que depois foram destruídos. Mas, enfim, essa medida da Prefeitura de Niterói que a gente precisa considerar. Nós precisamos considerar o seguinte: quando você tem uma política pública, qual é o objetivo final? Como o Mota falou, os criminosos não vão devolver armas, tá certo? O cidadão que tem uma arma ilegal também não corre o risco de chegar lá, devolver uma arma ilegal, pode receber R$1.000 e ainda ser preso. Então, assim, eu não entendo. É uma política pública que tem que incentivo. Qual é o objetivo final disso? Pacificar? Não, tem outras maneiras de criar paz na cidade do que não tomar uma atitude completamente sem nexo como essa. É óbvio que isso não vai ajudar em nada a criar um clima de paz. Pelo contrário, pode comprar arma, guardar essas armas num depósito e aí vão os bandidos à noite, assaltam esse lugar e ainda se armam ainda mais. É uma política que não tem nexo nenhum. Aquelas políticas que eu chamo de gabinete, que alguém fala, tem uma grande sacada, tem uma grande ideia. Aí cria uma política pública que não tem efeito nenhum, causa transtorno e é isso aí. Sai uma manchete de jornal e nada mais do que isso. A iniciativa teria o objetivo de fomentar e estimular a cultura de paz, Cristiano Beraldo. O atual prefeito da cidade é o Axel Grael, inclusive irmão dos medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael, e ele é do partido PDT do Brizola. Caneto, vamos lá. Sabe por que eu quero que a polícia entre em comunidades que sejam dominadas por marginais, que prendam ou eliminem aqueles que ousarem reagir com armas, reagir de forma violenta à presença da polícia?
Sabe por que eu quero ver esse camarada que puxou uma arma no meio do Itaim Bibi, em São Paulo, e deu um tiro no rosto de um major da FAB? É porque eu também quero paz. E a paz se constrói a partir da percepção de autoridade da força policial. A paz, tanto nas cidades quanto no campo, se constrói a partir do entendimento de que o crime não vale a pena. Que aqueles que ousarem transgredir a lei serão pegos e serão punidos exemplarmente e com celeridade. Este é o Brasil de paz que eu sonho. Mas a prefeitura de Niterói sonha com uma cidade diferente. Essa iniciativa, esse tipo de iniciativa boboca, me faz sugerir que o grande projeto para se construir a paz na cidade de Niterói é que as pessoas de bem, como disse o Mota, vagabundo não vai entregar arma porque trabalha com ela, as pessoas de bem entreguem as suas armas, acendam um baseado, fiquem muito zen e não percebam o crime comendo solto pelas ruas de Niterói, porque esta iniciativa em nada contribuirá para trazer paz às ruas de Niterói. Faça-me o favor. Pois é, e o subsecretário de Direitos Humanos do município, Ciro de Holanda, ele deu a seguinte declaração: Niterói, mais uma vez, sai à frente na política de combate à violência. A diminuição na circulação de armas de fogo é uma medida adotada por vários países que conseguiram reduzir os índices de letalidade e criminalidade. Por isso, este programa é muito importante, inclusive porque evita que as armas cheguem à mão das organizações e do narcotráfico, seja por perda, furto ou roubo. Mota? Eu queria que ele respondesse às minhas perguntas. Fica aqui o convite para ele responder quem vai entregar as armas. Porque as armas legais, elas não serão entregues. Tá? As armas ilegais que os bandidos usam também não serão entregues. É muita ingenuidade achar que um traficante vai pegar o seu fuzil. Eu não sei qual é o preço atual de um fuzil aí no mercado do tráfico, mas a última vez que eu soube era alguma coisa na ordem de 30 mil, 40 mil reais, um fuzil no contrabando. O traficante vai lá pegar o fuzil e entregar por R$1.000. Então, essa afirmação de que diminuir a circulação de armas combate a violência, de onde saiu isso? Onde está a evidência? O que é circulação de armas? Eu pergunto a essa pessoa: o senhor sabe que no Rio de Janeiro existem mais de 1.700 comunidades, a maioria delas dominada pelo narcotráfico? O senhor já ouviu falar da DPF 635, que proibia as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro? E aí, para encerrar, eu queria mandar uma mensagem para as pessoas que tiveram essa brilhante ideia. Essa aqui é uma frase, agora eu não me lembro se é de Milton Friedman ou de Thomas Sowell. Uma política pública não é medida pelas intenções. Uma política pública é medida pelos resultados. Então vamos ver daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, quantas armas foram tiradas de circulação e, o mais importante, qual foi o impacto disso nos índices criminais. Quem deve ganhar efetivamente, Dávila, com essa política de desarmamento? Porque, na teoria, né, no escopo do projeto, os autores colocam suas justificativas, só que na prática nem sempre funciona dessa maneira, né? Bom, aí é que é o negócio. Política pública é baseada em resultado. E política pública, para ser baseada em resultado, quando você anuncia essa política, você devia mostrar qual é o indicador. O indicador vai cair a letalidade, vai cair o número de homicídios na cidade. Então tá bom, qual que é o número que vai mostrar que essa política pública é efetiva ou não? E é óbvio que no Brasil, toda essa turma que gosta dessa política psicodélica não gosta de colocar dado em evidência. Qual é o dado em evidência? Como é que nós vamos mensurar o resultado dessa política? E aí é o seguinte, o Beraldo falou aqui a coisa certa. Política pública que dá resultado para reduzir criminalidade é a política pública da ordem, é a política pública do cumprimento da lei, é a política pública que o sujeito que cometeu o crime vai ser punido. Aliás, um dos exemplos mais conhecidos
foi justamente a política das vidraças quebradas em Nova York. Começou justamente mapeando e combatendo os pequenos crimes. E foi combatendo os pequenos crimes que se construiu uma base de dados importantes para saber como é que se combate cada tipo de crime em cada área, e isso foi trazendo novamente a segurança para a cidade. Essa política teve enorme êxito nas administrações republicanas da cidade, que foi com o Rudolph Giuliani, depois com o Bloomberg e tal, e infelizmente Nova York vem cada vez mais voltando àquele passado terrível antes da política das quebras das vidraças. Por quê? Porque estão relaxando com a manutenção da ordem, com o combate ao pequeno crime, e isso ajuda muito a desvendar a criminalidade na cidade e a combater o grande crime que tanto atormenta as pessoas no Brasil e no mundo. Sempre aparece um democrata para destruir o bom trabalho feito por um republicano, né? É inacreditável, né? Agora, a Esther, Cristiano Beraldo, disse que essa medida parece mais uma peça publicitária do que outra coisa. E o Rodrigo enviou o seguinte questionamento: se o Brasil tem maturidade para flexibilizar o uso de armas de fogo pelos civis. Até eu acho que em resposta àquele questionamento, aquela provocação feita pelo Mota naquela reportagem, naquela informação que nós trouxemos do agente da FAB, que acabou sendo baleado, oficial da FAB. Deixa eu responder essa, claro, por favor, vamos lá. Não, o Brasil não tem maturidade para dar armas de fogo para os cidadãos de bem. Vamos deixar só com os bandidos mesmo, porque os bandidos têm maturidade. Genial essa ideia, né? Muito bom, Mota. Vai lá, Beraldo. Ô, Mota, você imagina o seguinte: São Gonçalo é um município ao lado de Niterói, um dos municípios mais violentos do estado do Rio de Janeiro. Aí você imagine que a bandidagem de São Gonçalo está indo passear para fazer um crime e tal. Quando eles chegam em Niterói, eles falam: opa, aqui não, aqui é município da paz. Não vamos poder assaltar aqui, não. Quer dizer, como é que você justifica uma medida dessa sem absolutamente nem pé nem cabeça? E essas pessoas ficam com esse discursinho furado, querendo dizer para a sociedade que Niterói é da paz. Que paz, meu amigo? Veja os índices de violência. Vá conversar nas ruas com as pessoas. Saia desse seu mundo encantado e enfumaçado que te faz enxergar um Niterói que não existe. Mas não é possível. Qual é a dificuldade de se entender que algo como isso não tem nenhuma função prática e pior? Não é que faz uma imagem paz e amor do prefeito e do seu secretário, sei lá do que, do social, não sei da onde. Faz essa turma fazer papel de bobo, de trouxa. Esse ano tem eleição municipal. Eu espero que a população de Niterói se lembre disso. Quer fazer um complemento você, Dávila? Senão a gente vai trazer um outro destaque. Vai, você, Mota, por favor. Eu não resisto. É que essa medida altamente inovadora, só que não, me deu uma sensação de déjà vu aqui. Isso aqui me jogou para 15 anos atrás. Sabe o que nós vamos ver se a gente for nesse mesmo ritmo? Daqui a pouco a gente vai ver de novo as pessoas vestindo branco contra a violência, soltando pombas nas manifestações e dando aquele abraço na lagoa. Vocês lembram do abraço na lagoa contra a violência? Enquanto isso, tome progressão de regime, audiência de custódia, saidinha, remissão de pena por amamentação. E aí nós vamos chegar de novo a 65 mil assassinatos por ano.